Olá, bom dia para você, seja muito bem-vindo e bem-vindo à sua consulta com hora marcada. Consulta ao doutor está no ar, ou melhor, é o nosso Consulta na Cozinha. Afinal de contas, hoje é quarta-feira. Todas as quartas a gente separa, reserva um pouquinho na nossa agenda. Afinal de contas, a gente entendeu o poder dos ingredientes, o poder dos alimentos quando o assunto é cuidar da nossa saúde. Afinal de contas, existem várias doenças que podem ser prevenidas ou cuidadas simplesmente com o poder da nossa alimentação. Então, hoje é dia, pessoal, do nosso Consulta na Cozinha. E olha só, pessoal, as férias escolares chegaram. É aquele período tão aguardado pelas nossas crianças e tão temido pelos pais, pelos cuidadores e pelos responsáveis, não é verdade? É um período, gente, onde toda aquela rotina dá espaço para brincadeira e muitas permissões. E principalmente quando a gente olha para os alimentos. Afinal de contas, é como se nessa fase, nesse período do ano, muitos sims fossem possíveis, né? Muitos alimentos fossem de fato permitidos. E que alimentos são esses? Estamos sim falando sobre os alimentos industrializados, os ultraprocessados. Afinal de contas, quem já foi com uma criança para o mercado sabe sim o que é viver perigosamente. Qual é a criança que não olha para aquelas bolachas, para aqueles salgadinhos e não são atraídas, né? Ou pelos personagens, ou pelas embalagens super coloridas, ou simplesmente e inclusive pelo que eles contêm dentro. Afinal de contas, as famosas besteiras nesse momento do ano são de fato permitidas, são de fato liberadas. Só que esses alimentos, esses produtos, eles estão cheios de sódio, de açúcares, de gordura, de aromatizantes, de corantes que não irão contribuir nem para o crescimento, nem para o desenvolvimento infantil. E qual que é a nossa proposta hoje no Consulta na Cozinha? Trazer receitas que sejam também saborosas, que sejam práticas, é claro, porque a gente quer contribuir, é claro, para o seu dia a dia. A gente sabe que o grande desafio dos papais, das mamães, dos avós, dos cuidadores é lidar com a rotina, ter as crianças em casa e poder oferecer, é claro, um alimento saudável também. Então, hoje prometemos essas receitas que a gente vai estar daquele nosso jeitinho. Eu provo e comprovo se vale a pena você testar aí na sua casa, mas além de tudo, além do sabor, da praticidade, a gente também quer incentivar que você crie momentos, que você crie memórias com a sua criança. Lembrou de alguém a quem esse programa é de fato interessante e vai contribuir? Nós estamos em transmissão ao vivo, é só compartilhar o nosso link de transmissão. Como que você faz isso? Compartilha o nosso site, que é www.hittv.com.br ou através do nosso aplicativo Hit Play. E aproveito para te lembrar que caso você ainda não tenha baixado, não perca a oportunidade de ter a Hit TV na palma da sua mão. Baixe você também o seu aplicativo para você, é claro, assistir a Hit TV, a programação que você quer, no seu tempo e também do seu jeito. Hoje é aquele programa que quem decide o final dele é você. Então, participe da nossa enquete, corre lá no @consulta ao doutor Hit TV, lá no nosso Instagram, e participa da enquete. Você vai escolher qual é a receita que a gente vai aprender mais para o final do programa. Diretor João Capellini, bom dia para você. Coloca, por favor, a nossa enquete na tela. Olha lá o que a gente quer saber de você. Então, o que mais você quer aprender a fazer com as crianças nessas férias? Uma tinta comestível natural, um picolé caseiro ou uma pasta para lanches? Clica lá na alternativa que a gente vai sim aprender juntos qual vai ser então a alternativa mais votada. Antes de mais nada, deixa eu te apresentar quem é a nutricionista que já está aqui com a gente, pronta para compartilhar as suas receitas, as suas dicas e também todo o seu conhecimento na tela. Ela é Bianca Almeida Pontes, nutricionista infantil. Atua há 4 anos no atendimento de crianças com dificuldades alimentares, alergias, obesidade, diabetes e neurodivergência. Tem como diferencial a escuta acolhedora e o uso de estratégias lúdicas para garantir a aderência no tratamento. Destaca como desafio diário o trato da seletividade alimentar, que exige acompanhamento próximo e especializado. Bianca, seja muito bem-vinda. Obrigada. Muito bem-vinda mesmo, obrigada porque pelo convite. além de tudo,
você vai compartilhar com a gente as dicas, né? Porque o tratamento de crianças, né? O cuidado de crianças que sofrem com a seletividade alimentar demanda muito mais do que você ter ali uma embalagem atraente, não é verdade? Sim, demais. Inclusive, quando se trata de crianças que têm seletividade, algumas têm tão severa que nem os salgadinhos, nem refrigerantes, nada daquelas embalagens as atraem. Então, são alimentações muito restritas. E aí, por exemplo, quando a gente fala de uma criança que tem a seletividade alimentar, vai muito além de, ela é uma criança chata, uma criança difícil para comer, não é? Como identificar? Por onde elas caminham? Então, muitas vezes, as dificuldades alimentares começam ali no processo da introdução alimentar, já no finalzinho dela, por volta dos 2 anos de idade, elas já começam a apresentar preferências. Então, eu só quero batata e não adianta oferecer outra coisa que ela já ignora. Aí, depois, ela não quer mais a batata, ela escolheu um alimento, mas vai ficando cada vez mais restrito, você não consegue incluir novos alimentos, Então, algumas é questão de texturas, é questão da cor. Então, você tem que ficar sempre observando para isso não se tornar um problema maior no futuro. Exatamente. Então, vocês estão entendendo por onde que vai caminhar aqui o nosso bate-papo, para muito além de te entregar receitas, mas também por elas. E olha só, todo mundo, eu imagino, que tem ali, todo mundo que é mãe, pai, que cuida, né, de uma criança, sabe as preferências da sua criança. E muitas vezes é difícil que a preferência de uma criança seja por uma batata, seja por uma cenoura, não é verdade? Exatamente. Quando chega as férias, o que acontece, gente? Porque acaba aquela rotina do estudo, aquela rotina que a criança está super já acostumada e inserida, como se tivesse uma quebra de fato. E a alimentação fica onde? Nossa, uma bagunça. Muitas vezes, né? Às vezes vai para casa da avó e isso dá um estímulo até melhor, viu? Eu vou defender as avós, porque as avós têm a paciência muitas vezes de vem ajudar a vovó a cozinhar, vamos fazer bagunça aqui na cozinha. Achei que as vovós eram mais permissivas, diziam mais sim. Eu gosto muito das vovós. E aí eu aproveito para te perguntar aí do outro lado da telinha, qual é o alimento que a sua criança, o seu sobrinho, o seu neto tanto gosta, que você quer conhecer a versão fit dela? Encaminha pra gente, DDD 11 3226 1112. Não perca a oportunidade. A Nutri está aqui e ela tem de fato essa proposta, gente. Porque todas essas receitinhas que ela trouxe para compartilhar com a gente foram criadas com esse intuito de serem receitas de fato saborosas, né? E em substituição dessas outras que tanto atraem as nossas crianças e a gente também. Porque aqui, gente, saibam de uma coisa, eu vou provar para comprovar se essas receitas podem ser feitas aí ou devem ser feitas aí na sua casa, mas aqui mora uma criança, porque eu tenho de fato paladar infantil. Então, se eu validar e disser ok, pode ficar tranquilo que a sua criança vai gostar também. E, gente, vamos então começar com a nossa primeira receita de hoje na tela. Olha lá o que a gente vai aprender, a fazer um pão de batata, um pão de queijo de banana da terra. Olha que diferente. 40 gramas de polvilho azedo, pode ser o doce. Temos 2 colheres também de chá de azeite, uma pitadinha de sal e queijo a gosto opcional. Me chamou a atenção nessa receita a tal da banana da terra, Nutri. Então, eu inclusive... Conta a história dela. Essa receita ela é muito nova para mim. Foi uma amiga de profissão que esses dias a gente compartilhando o material, ela disse, Bia, acho que vai ter uma receita que você vai gostar, que é a banana da terra. Com banana da terra, eu disse, nossa, eu como banana da terra demais aqui em casa. É algo que dificilmente falta. E daí, topei em fazer, inclusive, mandei a receita para vocês sem nunca ter feito. Então a gente vai provar juntas praticamente. Então, eu fiz uma oficina com as crianças, levei essa receita para lá também. Foi aprovada pela maioria. E assim, a banana da terra é muito forte no norte. Eu acho que é muito mais comum que aqui. Eu venho de lá. Olha que bacana. Então, assim, é um pouco da comida afetiva, sabe? Aquele alimento que acolhe a gente, te leva para casa, lá na infância. Então, a banana é um desses alimentos para mim. E se você for pensar nessa receita, ela é muito mais do que um pão de queijo em si, porque você leva em consideração a criança que tem alergia ao ovo, essa receita não vai ovo.
A criança que tem alergia à proteína do leite, Uhum. a gente pode retirar o queijo da receita. Para as crianças que têm Então, restrição à ela é uma lactose. receita que você pode, que tem muitas opções. E não tornar ela só salgada, a gente pode ir pro lado doce também dela. Uhum. Por isso que você colocou, né? Ela pode ser ou com um polvilho doce ou com um polvilho azedo. Sim. Até mesmo para fazer a versão doce, a gente pode manter o azedo. Hoje Tá a gente vai bom. estar usando o azedo aqui. Perfeito. Então, mãos à obra para a gente provar para você aí de casa que ela é super fácil e prática para fazer. Vamos lá? Bora! Bora pôr a mão na massa, adoro. Bora pôr a mão na massa. Me fala aí o que você precisar, estou aqui também para te auxiliar. Então, a gente vai começar cozinhando a banana da terra. Eu gosto muito de cozinhar ela a vapor, mas tô apressada, quero algo prático, vamos usar o micro-ondas. Perfeito. No vapor, como que você faria? Só para a gente ter uma ideia. Eu corto em rodelas, tá? Corto em rodelas, com a casca mesmo, ou você pode retirar a casca e deixa lá, coloca, sabe a cuscuzeira? Você usa a cuscuzeira, coloca lá, você viu que ela já tá molinha, pode retirar e vamos fazer o purezinho dela, tá bom? Perfeito. Olha aí, gente, anotando as dicas, inclusive de preparo. E aí, Nutri, eu queria saber diretamente da onde que você vem, conta pra gente. Você falou que você é do norte. Eu sou de Roraima. Olha que bacana. Nossa, eu morava muito perto do sol. A sensação térmica lá é muito alta. Gosto muito da minha terra, vou todo ano para lá. Mas eu vim para cá assim que eu me formei. Tá. Lá eu trabalhava com bombons caseiros, cupuaçu, castanha, Ai, que coco, delícia, brigadeiro, gente. maracujá. Só que a imagem que as pessoas tinham de mim lá era a menina dos doces. Entendi. E desde da faculdade eu sempre soube que eu queria trabalhar com crianças. Só que na época eu tinha uma dificuldade de aparecer nas redes sociais, então isso dificultou mais a alteração da imagem da Bia. Aham. Então assim que eu me formei, eu disse, vou me embora. E eu vou ter que encarar isso aí. Eu vou encarar o mundão. E por que São Paulo? Então, na época eu vim para fazer a pós em oncologia pediátrica. Só que com muitas coisas que aconteceram, eu resolvi trancar, adiar esse processo. Conheci pessoas maravilhosas da área da saúde que disseram, Bia, você é recém-formada, pega esse primeiro ano para você conhecer as áreas e você ver o que realmente você quer. Então, quando eu comecei a trabalhar, eu vi realmente a minha área é a terapia alimentar. Eu era uma criança com seletividade alimentar severa. Minha mãe teve muito trabalho comigo. Então, Olha assim, só. na época da faculdade, eu fiz o TCC Você sempre teve essa questão como missão de vida, de Sim, fato. de neofobia alimentar infantil, que é o medo de experimentar alimentos novos. Então, assim, quando eu cheguei aqui, eu disse, cara, tem muita criança. Que precisa da sua Vou ajuda. começar a ir no mundo que eu conheço, que é esse. Então, eu comecei a trabalhar com a terapia alimentar e me encontrei. Olha que São necessário, Paulo, eu digo gente. que é um mundão de oportunidades, mas você tem que ter coragem, você tem que ter apoio, não dá para ser sozinho assim. E você não pode parar na primeira dificuldade. Você sabe isso provavelmente melhor que eu. Isso é verdade, gente. São Paulo é uma cidade que, se você permitir, ela te leva e não é nada fácil. Mas que bacana, né? Que você foi, inclusive, persistente. E você trouxe uma fala sua muito linda, assim, no começo, logo que a gente apresentou a receita, sobre a banana da terra e a sua relação afetiva com ela. E qual que é a importância, aproveitando esse gancho, de construir esses momentos com a criança na cozinha? Então, é o que eu digo sempre para os pais. As crianças, elas vão crescer. Hoje elas estão morando com você. Hoje você prepara a comida dela, você escolhe o que vai ter em casa. Mas ela também vai voar, assim como eu voei.
E aí, nesse momento, chega o período de ansiedade, chega o momento de desespero em algumas situações. E muitas vezes a gente se agarra a quê? Ao alimento. Laços. E o alimento que você, se você for perceber que você quer logo no momento de ansiedade, é um alimento de segurança. É um alimento que sua mãe, ou sua avó, ou seu pai estava ali com você. Então, assim, por exemplo, a banana da terra, o meu pai, ele fazia cortes nela que pareciam uma centopeia. Então, quando eu cheguei aqui, desde o dia que eu cheguei, banana da terra não falta na minha casa. Limonada não falta em casa, peixe não falta na minha casa. Por quê? Porque são comidas afetivas. São comidas que sempre tinha na casa dos meus pais. Que bonito isso. Tá vendo, gente? A importância, então, de você construir esses momentos. Aproveita esse momento de férias para você chamar a criança mais para perto, para você poder fazer parte. A gente entende, né? A vida corrida, muitos papais, muitas mamães lidando, inclusive ainda hoje, em home office, então torna esse momento ainda mais desafiador, mas é sobre isso também, né? Sobre você separar ali algumas horas do seu dia ou alguns minutos, se você puder, para viver esse momento e construir essas memórias com seus filhos. E aí, então, qual que é a propriedade da banana? Ela entrega energia, ela entrega carboidrato? Energia. Então, assim... Só vou aproveitar para tirar aqui, só para a gente conseguir mostrar melhor para o pessoal de casa como que você está fazendo. Tá bom. Que agora você está fazendo um purezinho olha, mesmo. Eu sou uma eterna criança, vocês vão ver bagunça nessa cozinha. A gente gosta assim, porque é a cozinha que a gente teria na nossa casa. Sem ficar aqui fazendo nada bonitinho, é claro, para te apresentar, a gente está aqui mostrando como que é a realidade do dia a dia. Então, tem que amassar a banana, a gente vai lá e amassa a banana para a gente construir, então, esse purê. E olha só, não perca a oportunidade de compartilhar com a gente qual que é a receita que você quer saber, a versão fit. Então, o seu filho gosta muito das bolachinhas recheadas. Existe, gente, você sabia? Uma versão de bolacha recheada que você consegue fazer de forma nutritiva, entregar os nutrientes que a sua criança precisa para se desenvolver, para crescer saudável. Só que, é claro, basta você enviar a sua mensagem pra gente, DDD 11 3226 1112. Como que eu consigo te ajudar, Nutri? Qual parte estamos? Você quer cozinhar comigo? Quero! Então bora pôr essa mão na massa. Então bora, vou até Vamos tirar lá. aqui os meus anéis. Tire. A gente vai usar para essa primeira receita o polvilho azedo. Tá. Eu sempre falo para as crianças uma coisa, gente, isso é válido em casa, não pode faltar. Sempre que vocês vão apresentar algo para a criança, principalmente se ela tem dificuldade alimentar, escolha um alimento que você gosta muito, um que você não gosta tanto e um que você ainda não sabe se gosta. E a probabilidade de dar bom é muito grande. Então, por isso que no consultório a gente tem muito essa questão de mudar a receita na hora, o improviso, justamente por essa ideia. Um alimento que não gosta, um alimento que gosta mais ou menos e um que ainda não sabe se gosta. Ai, que legal, gente. Então, vamos lá. Você pode pôr aqui. Ok, então estou colocando Deixa eu ver aqui. o nosso polvilho. Olha aqui, eu já tô fazendo até sujeira, gente, que ele tá... Sem problema, sem problema. Você falou que tava liberado, Bianca. Pode. Ok. Em casa, adoro receber crianças. Menina. Aí aqui eu já posso colocar o nosso purezinho de banana da terra? Não, a gente vai usar a água quente. Ok. Primeiro para misturar aqui. E aí sim, a gente É só inclui. quente ou é água fervendo? Só pra gente saber qual é o ponto dessa água. Pode ser do morninho pro fervendo. Tá bom, tá. Perfeito. Quando você vai trabalhar com criança, então você tem que ter muito cuidado nessa parte de estar muito quente, a criança vir por perto. Então, Isso. não tem problema se ela tiver só morninha, tá? Perfeito. E aí, então, estamos nessa fase, aquecendo a água pra gente poder, então... Essa daqui vai estar só morninha, Tá. tá bom?
Deixa eu aproveitar para te receber aqui no nosso bate-papo. Perguntinha na tela, interação com a nossa audiência. Quem participa, Rodrigo, diretamente de Goiânia. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. Bom dia para você também. Meu filho só quer comer biscoito e tomar refrigerante quando está em casa. Como que eu faço para incentivar opções mais saudáveis sem gerar brigas? Essa parte aí é importante, né? O sem gerar brigas. Rodrigo, muito obrigada pela sua participação. A gente vai colocando aqui, mexendo aqui, e eu já vou falando em seguida, tá bom? Perfeito, então pode colocar que eu vou mexendo. A gente já tem 2 pontos, o biscoito e temos também o refrigerante. Lembra do que eu acabei de falar? Um alimento que gosta muito e um que gosta mais ou menos. A gente leva em consideração que se ele tem uma marca específica ou ele aceita qualquer biscoito? Porque provavelmente, ó, esse biscoitinho que a gente fez hoje, que tá bem aqui... Está entre as nossas receitas, Rodrigo. A gente consegue unir Teremos um cookie de chocolate, só trazendo um spoiler. A gente consegue unir o útil ao agradável e vai diminuindo só a quantidade do refrigerante, não precisa tirar totalmente. Perfeito, olha eu aqui, meu trivia, isso eu estou fazendo certo. Aqui. Porque esse daqui demanda uma certa força, viu? Vai virar tipo uma cola. Isso, ele vira uma colinha. A gente vai incluir o purezinho de batata. Vai mexer. Esse é o nosso purezinho de banana da terra. O queijo. Vou só abrir aqui pra gente manter. O queijo, ele é opcional, tá? Lembra que eu falei também que quando a criança tem tem alergia ou intolerância, a gente pode retirar da receita, tá? Eu incluí nessa receita o queijo parmesão e o queijo mussarela, mas você pode optar só por um, tá? Eu gosto de ser bem prática. A gente usa o que tem em casa. Não precisa ficar saindo o tempo todo para comprar tudo. Coloca aqui. Coloca só um pouco. Vai mexendo. E deixa descansar um pouquinho. E a massa vai ficar assim, ó. Olha que ótimo, gente. É porque ela vai dar uma secada. Ok. Aí a massa, então, vai ficar... Nesse ponto. Nesse ponto. Vou colocar. E isso daqui é depois de mexer ou precisa fazer um descanso? Deixa eu só mostrar. Esse, então, é o ponto que essa massa aqui vai ficar. Olha aqui a diferença, gente. Então, isso daqui é sobre mexer e mexer ou não? Eu preciso mexer e depois deixar ela descansando porque ela vai chegar nesse ponto. Eu gosto de deixar ela descansando um pouquinho. Eu esqueci até de pôr o azeite. Me dá um pouquinho. Não vou pôr isso tudo. Ok. Aí a partezinha, então, do azeite, só para dar um... Como eu fiz uma quantidade bem menor hoje, eu vou deixar assim, tá bom? E aí, o Rodrigo ele também questionou como que ele consegue conversar sem gerar brigas, não é, Rodrigo? Aí, por exemplo, né, eu imagino que ele deva estar falando, inclusive, com relação a essas idas aos mercados, né, que são, de fato, desafiadoras. Então, como que você consegue dizer para a criança, não, olha, você não vai comer isso, deixa eu trazer aqui para você essa outra opção. Por onde que anda essa conversa? Por quê? Principalmente, essa criança ela vai crescer e fazer as suas próprias escolhas, inclusive, não sei qual é a idade da sua criança, mas inclusive quando ele tiver uma festinha entre os amigos dele de escola, né? Então, como que essa conversa pode vir a fazer com que ele faça melhores escolhas? Olha, eu na prática, vou falar o que eu faço na prática. Não tenho filho, mas tenho vários sobrinhos, primos pequenos, e eles andam muito, frequentam muito a minha casa. E o que eu costumo fazer? A gente vai ao mercado, vamos fazer um combinado. Se ele for muito pequenininho, de não entender muito, você vai escolher algo que você goste muito. E você vai ter um valor para isso. Estipula um valor pequenininho, mas ele já começa a entender. Tá. Dá a liberdade dele escolher um alimento de segurança, mas aí você leva ele para uma outra parte do mercado. E diz assim, agora vamos ver o que a gente pode escolher desse espaço? Perfeito. Então, olha, é essa conversa que muitas vezes a gente fica com dificuldade, né, de ter com a criança, mas ela está ali pronta para receber as nossas orientações e o nosso direcionamento. Então, Rodrigo, não tenha medo, a conversa é o melhor caminho.
E agora, então, chegamos nesse ponto? Chegamos nesse ponto. A massa vai ficar maleável. Tá. A gente pega, faz a bolinha e ela rende muito, gente. Então você pode pegar e congelar, se você não for consumir tudo, tá bom? Tá. Essa aqui é a versão salgada. Leva para airfry. Tá. Depende muito da potência da sua airfry. Aí eu preciso, por exemplo, pré-aquecer essa airfryer ou não necessariamente? Não precisa, porque não. a nossa tá fria. Essa aqui vai ser rapidinho. Perfeito. Lá no Instagram também tem uma outra receita de pão de queijo. Nessa outra receita, ela vai ovo também. Uhum. Não vai banana. Então, tem muitas crianças também que têm alergia à banana. Então, a gente tem que levar em consideração isso, tá? Se você quiser transformar essa receita aqui em uma opção doce, gente, canela e açúcar mascavo. Olha que bacana! E coloca antes? Ó, coloca antes. Essa massa aqui, ela já tá temperada, tudo. Eu coloquei uma colherzinha de chá de canela e 2 colheres de chá de açúcar mascavo. Mistura aqui, mexe e mexe, mexe. Se você não gosta tanto de canela, reduz a quantidade. Se você gosta muito, coloque mais. Gente, isso daí tem tudo pra ficar bom, hein? Não tinha pensado nessa alternativa. E é muito bacana, né, a gente imaginar a cozinha como um ambiente criativo, né? Sim, a cozinha. Olha, vou contar uma coisa que aconteceu comigo na época que eu trabalhava com doces. Eu estava arrasada porque uma forma inteira tinha sido errada a produção. E eu cheguei na lojinha de confeitaria que eu ia, de utensílios lá, e tinha uma senhora. Ela disse, minha jovem, na cozinha nada se perde, tudo se transforma. Olha aí, Chega em casa e veja o que você consegue fazer com isso. E foi isso que eu fiz. A gente conseguiu reaproveitar o que seria perdido e deu muito certo. E eu até hoje lembro dessa senhora, faz mais de 6 anos, gente. Olha que bacana! E aí, então, a gente estende esse conhecimento, essa máxima para você que nos assiste. Na cozinha, nada se perde, tudo se transforma. E a gente está aprendendo também sobre o poder transformador dos alimentos. Vamos para mais interação com a nossa audiência na tela. Quem participa é Eloá Martins, de Santarém. Seja muito bem-vinda, Eloá. Meu filho diz que sente fome logo depois do café da manhã. O que eu posso oferecer para aumentar a saciedade? Será que esse pãozinho de queijo que a gente está fazendo com banana da terra pode ser uma opção? Ou pode outra? ser. A gente também tem que ver o que está sendo o café da manhã dele. Boa, porque muito bom. O intervalo está sendo aí de quanto tempo? Criança, adolescente, gasta muita energia, principalmente nas férias. Esses dias eu até cheguei a ver um comentário no Instagram dizendo assim, meu Deus, o Acaba Rancho vai ficar em casa, e agora? Então, assim, é aproveitar o que a gente pode fazer. Colocar para cozinhar, colocar para comer sem as telas, para se concentrar realmente na comida e ver como é que está a saciedade dessa criança. E ver como que faz nos intervalos, para não ficar o belisca e chegar na hora do almoço e não querer comer. Isso aí, gente, é muito importante. Então, vamos avaliar, Eloá, o que essa criança está comendo logo que ela acorda e aí pensar como é que você consegue compor as próximas horas. Mas que criança gasta muita energia, isso gasta mesmo, né? E aí precisa repor, é completamente diferente da gente, né? O nosso cálculo tem que ser diferenciado. Sim. Eloá, muito obrigada pela sua participação. Estamos como, então, Nutri? A gente está aqui nos minutos finais do nosso pão de queijo. Já está quase pronto lá. Temos aqui o bolinho de batata. Que daqui a pouco, daqui a pouquinho a gente vai faz. começar a fazer, então, esse bolinho. Enquanto a gente aguarda o pão de queijo, o consultor doutor está indo para um rápido intervalo. Se eu fosse você, aproveitava esses próximos minutinhos para trazer a sua participação. Qual é o alimento, a besteirinha que o seu filho, o seu neto, o seu sobrinho tanto gosta, que você quer validar aqui com a Nutri alguma receita que ela possa vir a te oferecer em substituição, claro, uma receita saudável. DDD 11 3226 1112. Consulta o doutor volta já já. Estamos te esperando.
Consulta ao doutor, ou melhor, seu Consulta na Cozinha está de volta. Seja mais uma vez bem-vinda e bem-vindo. Caso você tenha acabado de chegar, hoje o nosso Consulta na Cozinha está trazendo receitas para te ajudar com a criançada nas férias. Afinal, esse é um grande momento onde as crianças aprendem a ouvir um sim mais poderoso. Mas eu entendo que você, papai, mamãe, você que tem um sobrinho, você que tem um neto, você também não quer quebrar tanto essa rotina e manter a alimentação saudável para as suas crianças. Então, a gente está aqui trazendo algumas versões, alguns lanchinhos que eu tenho certeza que vão, é claro, agradar. Sabe quando a criança corre ali pelos corredores do mercado, você não consegue nem controlar e sai pegando bolacha, sai pegando salgadinho? Então, agora você vai poder negociar melhor, trazer aqui umas versões que, além de serem práticas, além de serem saborosas, também vão poder construir momentos que serão importantes para essa criança, para ela levar ali ao longo da vida, construir memórias juntos. Esse é um programa para lá de especial, mas antes de mais nada, eu queria aqui trazer um outro bate-papo que eu tenho certeza que você deve ter, é claro, passado por diversas notícias que trouxeram a seguinte informação, que a Anvisa aprovou um novo medicamento inclusive não hormonal, para o controle, gente, dos famosos calorões, dos fogachos de nós mulheres no momento ali que a gente enfrenta a menopausa. E aí a grande questão é que eu tenho certeza que isso deve ter trazido muitos questionamentos. Então, esse é sim um tema para o nosso Visão do Doutor. Afinal de contas, a gente vai então entender qual é a ciência por trás da notícia. Quem vai trazer para a gente a informação é o ginecologista Diogo Brum. Na tela. Fezolinetanto, para quem é indicado? Recentemente, a Anvisa aprovou o fezolinetanto, que é um medicamento não hormonal indicado para o tratamento dos fogachos moderados a intensos da menopausa. O seu mecanismo de ação é diferente da terapia de reposição hormonal. Em vez de repor o estrogênio, ele bloqueia os receptores de neurocilina 3 no hipotálamo, ajudando a regular o centro de controle de temperatura corporal, que se torna desregulado com a queda dos níveis de estrogênio durante a menopausa. O resultado é a redução da frequência e da intensidade dos fogachos, proporcionando com isso uma melhora importante na qualidade de vida. O fezolinetanto é uma excelente opção, principalmente para mulheres que não podem utilizar terapia de reposição hormonal, como aquelas que tiveram ou que têm contraindicações ao uso do estrogênio, como, por exemplo, as pacientes que tiveram câncer de mama. Também pode ser uma alternativa para mulheres que preferem um tratamento não hormonal. A escolha do tratamento deve sempre ser individualizada, considerando os sintomas, a história clínica, as contraindicações e as necessidades individuais de cada paciente. Olha aí, gente, pode vir a ser uma excelente notícia, é claro, para as mulheres que estão enfrentando esse período que é bastante desafiador, que é o da menopausa. Muito obrigada, doutor, trazendo aqui esclarecimento através do nosso quadro Visão do Doutor. E agora sim, para você que acabou de chegar, acabou de ligar novamente aqui na HIT, então a gente está trazendo esse bate-papo, trazendo receitinhas importantes, práticas, saborosas, que vão, é claro, ajudar você a lidar com a criançada dentro de casa nesse período de férias. Lembrou de alguém que essa consulta seja importante e necessária? Nós estamos em transmissão ao vivo, só compartilhar o nosso link de transmissão ou pelo site ou através do aplicativo, site www.hittv.com.br, aplicativo HIT Play. Te lembro, não perca a oportunidade de trazer a sua dúvida, de trazer também o seu relato e, inclusive, qual é, então, a besteirinha que o seu filho, o seu neto, o seu sobrinho tanto gosta, que você quer conhecer a versão fit, ou melhor, a versão saudável. DDD 11 3226 1112. Deixa eu aproveitar para te lembrar que tem uma enquete aguardando pela sua participação lá no nosso Instagram, que é @consultaodoutor HIT TV. Quem ainda não participou, não deixa de participar, que vai ser ali a última receita que a gente vai aprender hoje. Diretor João Capellini, coloca pra gente, por favor, a nossa enquete na tela. Olha lá, o que você quer aprender, então, a fazer com a criançada nas férias. Tinta comestível natural,
picolé caseiro ou pasta para lanches. Clica lá na alternativa que nós iremos aprender. A mais votada é que vai ganhar, é claro, a oportunidade para a gente ter esse conhecimento. Para quem chegou agora neste exato momento, Bianca Almeida está aqui com a gente, nutricionista infantil. Mais uma vez, agradeço sua participação. E olha só, gente, vocês estão ouvindo esse barulhinho insistente? É porque ficou pronto o nosso pão de queijo de banana da terra. E é claro, eu vou provar para comprovar se você deve investir aí da sua casa. Te lembro, inclusive, que eu tenho sim o meu paladar infantil. Então fiquem tranquilos, porque se eu validar, é porque de fato vai agradar aí a criançada na casa. Vamos então, gente. Olha que lindo que ele ficou! Olha só! Vamos lá. Gente, tá quentíssimo, Muito quente, inclusive. muito quente. Deixa eu aproveitar para te ajudar aqui, Nutri. Obrigada. Esse é o de canela. Ah! Temos o doce e o salgado, inclusive, para agradar qualquer paladar. Deixa eu aproveitar para pegar esse aqui. Ele tá quentíssimo, gente. Sabe aquele pão de queijo? Olha! Eu vou botar aqui nesse fundo para ver se vocês conseguem ver melhor. Eu nem vou tirar tudo, gente. Vai ficar assim. Pegando fogo, não é nem que tá quente, tá pegando fogo. Gente, que lindo! E eu confesso que eu fiquei muito curiosa, né? Quando eu li ali, banana da terra, eu pensei, gente, mas será que faz sentido essa receita? E faz super sentido, olha a carinha dele. É um pão de queijo de verdade. Tô tentando pegar um pedacinho que eu consiga provar, porque ele tá extremamente quente ainda. Eu e a Bianca aqui juntinhas. Vamos lá. Gente, sensacional. Nossa, muito gostoso. Faça. Se você estiver aí aproveitando as suas férias, ou quem sabe no final de semana, não tem nem filho, pode inclusive fazer prova e comprove você mesmo, você mesma, porque é sensacional. Olha, eu tô aqui agarrada com meu pão de queijo. Gostou? Tá aprovado? Porque você também, inclusive, não tinha provado ainda. O que você achou, Nutri? Eu gostei. Eu sou suspeita, eu gosto de banana. Nossa, uma delícia. E ele fica assim, entre o doce e o salgado, né? Nossa, muito gostoso. Vamos então para nossa próxima receita? Vamos. Próxima receitinha na tela, porque a gente começou a entrar no doce e agora Tem que de fato... experimentar o de canela também. Vou experimentar também, que eu tô aqui, tô presa nesse. Então, enquanto a gente vai preparando, aí eu provo de canela e comprovo para você aí de casa. Vamos então de receitinha na tela, prepara o print. Agora a gente vai aprender juntos a fazer um bolo de chocolate. Para isso, você vai precisar então de 4 colheres de sopa de aveia, um ovo, 2 colheres de açúcar mascavo, 80 gramas de chocolate meio amargo, 2 colheres então de sopa de cacau em pó, 2 também de manteiga, 1 colher de sopa de coco ralado sem açúcar, aí fica opcional, vamos entender, e 1 colher de sobremesa de fermento. Vamos lá. Explica pra gente o poder de cada um desses ingredientes. O chocolate, ele é o queridinho da criançada. Então, querendo ou não, é o que vai atrair a criança a experimentar. E vale ressaltar que, por incrível que pareça, tem muitas crianças que não gostam, tá? Então, assim, não gosta do bolo ou só gosta do chocolate ao leite. Tá. E aí a receita, ela vai um pouquinho mais pro amargo. Perfeito. Mas é algo novo, né? Para elas, muitas vezes. Aqui eu misturei o chocolate com a manteiga, vou levar ao micro-ondas. Você derreteu ali no micro-ondas. Derreti o chocolate, vou levar de novo ao micro-ondas para derreter a manteiga. Aí, gente, é aquele processo de derretimento do chocolate no micro-ondas. Tem que tomar muito cuidado, fazer bastante, fazer ali aos pouquinhos. Então, aí agora ela introduziu também a manteiga e tornou o processo um tico mais desafiador, vamos dizer assim. Eu sempre começo com chocolate. De pouquinho em pouquinho você vai colocando lá, de 15 segundos, 10. Aí derreter, quando você vê que tá praticamente derretido, aí você põe a manteiga, mais uns 5 a 10 segundos para finalizar. Porque se você colocar já de início a manteiga junto,
vai sair fervendo, tá? Ah, entendi. Olha ali a dica, gente. Começa pelo chocolate, depois você coloca a manteiga e aí finaliza. Enquanto a gente está aqui nesse processo, deixa eu te receber aqui no nosso bate-papo, interação com a nossa audiência na tela. Juliana Cristina, diretamente de Sorocaba, interior aqui de São Paulo. Meu filho ama bala. Existe alguma receita de bala caseira mais saudável para a gente fazer nas férias? Olha o desafio da Nutri. Começamos com a Juliana colocar. Ai, maravilhosa. Vamos aprender juntas. Existe! Adorei. Inclusive, eu vou fazer hoje no consultório com a criança. Olha, Faço junto com elas. que legal. A gente consegue fazer o Fini. Se você não tiver em casa a forminha de silicone da Fini, você pode pegar... Que aí é uma forminha de silicone que já fica ali no moldezinho fica no das moldezinho balinhas de goma, vamos dizer assim. E as crianças, elas fazem consciente do que é, tá? Tá. Daí, você pega, você usa um suco, 100% da fruta. Você pode preparar um suco muito forte, assim. Usa gelatina sem sabor, o suco, e leva pra geladeira. Tá. Fácil, facinho. Eu vou postar a receita lá no meu Instagram esses dias. Mas aí, por exemplo, pega esse suco 100%, ele ultra concentrado, aí você mistura com uma gelatina. Uma gelatina sem sabor. Tá, uma gelatina sem sabor. E aí é isso, praticamente. Já tá o doce, por exemplo, precisa dar uma adoçadinha um pouco maior? Se você comprar o suco de caixinha 100% da fruta, você não precisa adoçar. Tá. Mas se você for fazer o suco em casa, eu aconselho que você adoce um pouquinho. Vai ficar mais atrativo para a criança. Então, E eles adoram, gente. Eles adoram. Então, perfeito. Hein, Juliana, vou me comprometer aqui com você. Terminando o consulta, a gente vai fazer uma consulta depois do consulta, onde a gente vai gravar um videozinho trazendo aí essa receitinha com mais detalhes para você saber como fazer aí na sua casa. Juliana, muito obrigada pela sua interação. E aí vamos seguir aqui. Eu fiquei de provar, não é, esse pãozinho de queijo, a versão doce dele com canela. Então vamos lá, provando. Olha. Seja sincera. As crianças, elas são muito assim, gostou? Gostou, gostou. Eu gosto de canela, confesso que é um gosto forte de canela, mas eu gosto e eu adorei, de verdade. Vale a pena fazer aí na sua casa, viu? E eu recebi aqui um aviso da produção pedindo para deixar um pouquinho o resto. Eu vou deixar esse pedaço aqui, tá? Para vocês, com todo amor e carinho, mas eu vou ter que comer esse outro pedaço porque tá muito gostoso. Já que é pra gente ser sincera, estou sendo. Olha aí, tá vendo? Vai sobrar nem pros cachorros. Gente, eu vou misturar aqui tudo. Já misturei o chocolate com a manteiga no ovo. Agora o açúcar. E vai fazendo essa gororoba. Isso aqui vira quase um brownie. Olha só, tá bonito, hein? E, por exemplo, para aquela criança que não é tão adepta do chocolate meio amargo, tem alguma dica? Colocar, de repente, um pouquinho de mel para dar uma adoçada maior? Usa o chocolate ao leite. Ah, então tá bom. A ideia, gente, assim, principalmente quando você tem em casa uma criança que tem muita dificuldade em aceitar novos alimentos, é você trabalhar com o que ela gosta, para você transmitir segurança para ela. Porque se você sempre oculta as coisas, ela vai sempre ficar em alerta com você. Olha lá, então estamos colocando aqui nosso cacau em pó. E detalhe, você vai estar preparando uma receita com a criança, provavelmente. Então, você não tem que ficar tão assim perfeccionista em usar todos os ingredientes, tá bom? Isso aqui foi uma receita que foi improvisada no consultório, então eu uso uma quantidade de base, mas se você alterar um pouquinho para mais a quantidade de aveia ou faltar um pouquinho, só vai alterar assim um pouquinho a consistência, um tempinho mais de forno, tá bom? Agora, então, colocando a nossa aveia, certo? Essa mesma receita aqui, você faz cookies e faz o bolinho.
Olha que interessante. Se ela ficar uma consistência mais pesadinha, você transforma ela em biscoito. Se ela ficar mais pro líquido, assim... Essa daqui é uma versão mais líquida, certo? Que daí Certo. é para o bolinho. O cupcake. Aí, nessa aqui, por exemplo, se você for fazer pro cupcake ou pro cookies, você coloca só mais um pouquinho de aveia, tá bom? E vai colocando devagar, porque até o tamanho do ovo que você vai ter em casa vai interferir um pouquinho. Então, olha bem como tá a consistência da massa e você acrescenta ou para na quantidade, tá bom? Então, olha que bacana, gente. A quantidade, então, da aveia que vai definir se vai ser um cupcake ou se pode vir a ser, então, um cookie. Olha que interessante. É uma receitinha 2 em 1 para você de casa. Ai, essa receita ela é tão aceita, gente. E assim, eu queria fazer pro bebê num processo de introdução alimentar, porque açúcar ali normalmente a gente oferta e deve ser ofertado após os 2 anos. Aí você tira o açúcar e você usa só o cacau. O paladar infantil, ele do bebê, ele vai ser moldado, então ele não vai achar que tá, nossa, esse negócio tá faltando um docinho. Não, tá bom? Olha só então, gente, uma receita para você utilizar, inclusive, na introdução alimentar do seu bebê. Tira o açúcar e tira o chocolate em barra, tá bom? Aposta só, então, no cacau. No cacau. Perfeito. Aí a gente coloca, então, nas forminhas. Nas forminhas. Eu gosto de deixar até a metade, tá bom? Eu esqueci o fermento. Calma aí, eu esqueci o fermento. Aquele ali. Tá vendo? Dá pra fazer, gente, de qualquer jeito. Sem o fermento vira um brownie, não vira? Vira. Vira tipo um Vou fazer browniezinho. os 2 hoje. A gente tem 3 versões. Oh. Gostei. Olha lá, gente, imagens fortes aí pra você que nos assiste a partir, né, chegando aí no horário do almoço, não deve estar nada fácil você conferir, então, essas imagens. Enquanto a Bianca vai colocar, é na air fryer? Vou pôr na airfryer. E um detalhe, o tempo vai depender também do seu forno, tá? Se você for usar na sua airfryer, verifica se ela tem a possibilidade de alterar a temperatura e deixar em 150, porque ela vai cozinhar mais devagar e aí você assa por inteiro, tá bom? Olha aqui, eu já colocando aqui, gente, a nossa no 150. E aí, quanto tempo, então, a gente deixa? Em torno de uns 15 minutinhos, 15 tá bom? minutinhos na sua fritadeira elétrica, por aí, né? Em 150 por 15 minutinhos, em média. Aí você vai abrindo depois e vai vendo se já deu certo. Vamos juntos conferir o resultado da nossa enquete, resultado na tela. Então vamos lá que a gente perguntou para você de casa, o que você mais quer aprender a fazer com as crianças nessas férias? Você quer uma tinta comestível natural? 57%. Essa aí foi a alternativa mais votada. Eu confesso, gente, que eu também fiquei ali tentada, fiquei curiosa, né? Que tinta é essa comestível? Vamos conferir com a Bianca? Bianca, que história é essa de tinta comestível? Gente, eu adoro as tintas naturais. Tá. Elas são fantásticas porque você trabalha muitas coisas com a criança. Você trabalha o cheiro, a textura, a cor. Então, assim, é muito bacana. E cá estão, então, essas são as tintas, essas são as possibilidades. E aí eu queria que você contasse mais ou menos como que você conseguiu extrair, chegar nessa tonalidade sem o uso de corante, pessoal. Pois é. Vamos lá. Essas tintas, elas são feitas com o que normalmente você tem em casa ou que você joga no lixo, por exemplo. Essa marrom, ela é o cacau que você tem aqui. Você já preparou o bolo, você faz o achocolatado, você faz vitamina. Então, assim, com certeza você tem em casa o cacau, o chocolate, o achocolatado em pó. Essa daqui é uma das minhas cores que se tornou queridinha, porque ela veio de algo que facilmente eu jogo fora. E é muito comum
os mercados jogarem também, que é a casca da cebola, gente. Olha só, você imagina que isso aqui é da casca da cebola? Aí essas aqui, vermelha e essa que é mais rosa, né? Mais pro pink. Essas três, As três? elas são do mesmo alimento, é do repolho roxo. Mentira. Então, essa aqui é o repolho só com a água. Essas duas, elas vão com limão junto. Uma é com a gotinha e a outra eu espremi mesmo limão. Então, quanto mais você espreme o limão, vai alterando a tonalidade. E se você pegar essa daqui e misturar com bicarbonato, você ainda terá outra cor. Então, assim, são muitas possibilidades e elas são muito legais. O repolho, ela tem uma curta duração. Então, Como que faz? Vamos lá? Só explica pra gente, porque infelizmente o nosso tempo acabou. Mas explica rapidinho, só pra gente conseguir trazer essa informação pra quem nos assiste. Vamos lá. Você vai pegar pra cebola a casca da cebola. Isso aqui, você pode pedir no mercado, eles jogam fora. Uhum. E aí você pega uma panela, um copo de água desse aqui, assim, Tá. coloca na panelinha, deixa ferver e joga a casca da cebola e mexe. Vai extrair essa cor. Olha que bacana, a mesma coisa você faz então Com o repolho. nosso repolho. E aí só depois você acrescenta o limão ou o bicarbonato, tá bom? Ai, gente, infelizmente o tempo é muito curto, mas eu espero que você tenha aproveitado essa nossa consulta, que você tenha anotado todas as receitinhas que a gente te passou para você viver aí esse período de férias com saúde. Aproveito para deixar os contatos, gente, da Bianca, Instagram à sua disposição, nutribiancaalmeida.p, da forma como está aparecendo aqui, o WhatsApp do DDD 11 994673660 e o site também, nutribiancaalmeida.com.br. Muito obrigada. Eu que agradeço o Espero que convite. você tenha gostado de participar, porque pra gente foi uma delícia, não eu foi? gostei muito. Espero que você aí do outro lado da telinha também tenha aproveitado demais. Desejo a você um excelente início de tarde. A gente volta a se encontrar amanhã nesse mesmo horário, na nossa próxima consulta. Até amanhã.